E o que Exu ensinou? E aí, irmãos? O que Exu ensinou? É aqui que muitos nem sabem. Vou dar um exemplo. Respeitosamente, a pessoa que acredita que Maria é mãe de Deus e que acredita que Maria intercede pelos seres humanos. Vai ter muitas pessoas que acreditam e vão achar que Maria é intercessora dos seres humanos. Não vai ter? Vai ter. Aí vai ter pessoas que vão citar Ave Maria. A pergunta que eu faço, será que as pessoas nunca leram a segunda carta a Timóteo, a primeira carta a Timóteo, os evangelhos, os hebreus, que só há um mediador entre Deus e os homens, a saber, Yeshua Hamashia, homem. Yeshua, o Messias, homem. Mas por que as pessoas elas acreditam que Maria intercede? Por quê, filho? Porque alguém disse. Alguém lá atrás, os padres, os bispos, disseram para os seus ouvintes que Maria intercedia. Só que os ouvintes não foram ler a Bíblia. Tá cheio de gente assim, ó, que sabe muito de religião, nada de Bíblia. Sabe muito da doutrina da igreja dele e não sabe nada da Bíblia. Por isso são enganados. Mas estão lá fazendo o que a liderança espiritual lhe diz, só porque são lideranças. É como se a voz do homem fosse a voz de Deus. Nunca leram que é para você ter cuidado com os falsos profetas. Nunca leram que o que mais vai existir nos últimos dias são falsos profetas. E se possível fosse, enganaria até os ouvintes, os eleitos. A trama vai ser tão bem feita que, se possível fosse, enganaria até os escolhidos. Mas aqui é um ponto. As pessoas fazem. Aí você vai perguntar, por que você faz isso? Isso está na Bíblia? Onde tem Ave Maria na Bíblia? Não tem, mas por que você faz? Ah, porque eu sou católico. E daí? Você é católico e ser católico está na Bíblia? Não. Então por que você é católico? Ah, porque meu pai era. Isso é um exemplo. Respeitosamente falando aqui, eu não sou obrigado a concordar com doutrina nenhuma. Nem de cristianismo, nem de catolicismo, nem de nada. Eu sou obrigado a concordar com nada. Eu sou livre para dar minha opinião. Amém? Então é um ponto muito complicado, porque as pessoas elas não investigam, não buscam a compreender. Prega a palavra. Isso aqui desmonta um monte de religiãozinha aí. Prega a palavra. Não falou para pregar dogma, tradição. Prega a palavra. Por que Paulo está falando com o seu filho na fé, o Timóteo? Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Significa, traduzindo de uma melhor forma, não suportarão a verdadeira instrução. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, doutores, teólogos, segundo suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Por isso que eu coloquei, esse é o tempo de pessoas que não suportam a verdade, não suportam ouvir a Bíblia, não suportam ouvirem a palavra de Deus,
Porque aqui Paulo diz, pessoas que vão segundo suas próprias cobiças, porque as pessoas querem outras coisas. As pessoas querem relações pontinho, pontinho. As pessoas querem viver o mundo e ao mesmo tempo querem fazer parte de um credo, de uma religião, de um movimento que fale de Deus. Eu não sei se é para tirar o peso da consciência ou para usar, tentar, entre aspas, que ninguém pode usar a Deus, usar os benefícios do reino. Por isso que muitas pessoas deixam de ouvir a Bíblia para ir numa fogueira santa, para ir numa igreja que está falando de prosperidade, porque na verdade o que o indivíduo quer é dinheiro, não é Deus. Ele quer aquilo que está dentro do coração dele. Por isso ele é incapaz de ouvir a verdade. Porque tem pessoas que querem ouvir a verdade, mas está cheio de pessoas que não suportam ouvir. Pessoas do nosso lado, muitas das vezes. Que a verdade dá enjoo a essas pessoas. É lamentável ver pessoas que se enfadam com a verdade. Pessoas que, em vez de entender que a verdade é a palavra de Deus, elas... Irmãos, eu já fiz teste. Chega pessoas aqui, eu coloco uma mensagem, a pessoa já, ó, mete o pé. Algumas pessoas não suportam quando começa a falar de pecado, de adultério, de mentira, de pornografia, de engano, de lascívia, de lachon hará. O povo mete o pé e vai embora. Mas por que vão embora? Se é a palavra que liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Estamos nesse tempo. Não suportarão a sã doutrina, a verdade, a instrução verdadeira. Tem coceira nos ouvidos, eu vou naquele pastor lá, porque ele fala o que eu quero ouvir. Como que vai ser salvo um indivíduo sem ouvir a verdade? Como um indivíduo vai ser salvo se ninguém fale? Como ouvirão se não há quem pregue? Não é isso que diz em Isaías? Como ouvirão se não há quem pregue? Em alguns púlpitos, a verdade sumiu. Não venha dizer que eu estou generalizando, não. Eu conheço as coisas com propriedade. São poucos os lugares que falam a verdade. São poucos os lugares que tem homens que têm coragem de ficar sozinho cultuando, por falar a verdade. É lamentável ver que pessoas todos os dias estão morrendo sem salvação. E, lamentavelmente, um culto pode ser a última oportunidade para o indivíduo. E o pastor, em vez de falar o que deve de ser dito, ele fica fazendo piada no púlpito, contando historinha da carochinha, entretendo o povo, fazendo campanhas. E o pecador continua em pecado, e meu povo perece por falta de conhecimento. É lamentável ver um povo sem discernimento de coisas básicas da fé. É lamentável ver que pessoas não se interessam por sua própria salvação.